Continuação da leitura do livro Lar Adventista, hoje aqui na mesa da cozinha, com a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, com um novinário adventista já no hino pronto para você cantar, e o tema Esculpindo a Semelhança da Divindade. Capítulo 38, Posição e Responsabilidade da Mãe. O mandamento de Deus diz que nós não devemos fazer imagem de escultura, mas aqui, esculpir a semelhança da divindade não é uma imagem, não é um objeto de madeira, de pedra ou de qualquer outro material, mas é o coração, o caráter do seu filho, da sua filha. Acompanhe a leitura. Existe um Deus em cima no céu, e a luz e glória do seu trono repousam sobre a fiel mãe enquanto ela se esforça por educar os filhos para resistirem à influência do mal. Eis aqui o esforço e a dedicação de uma mãe cristã. Fazer com que o seu filho, com que sua filha resista às influências do mal. Satanás, ele vem com ardis, ele vem com ideologias, ele vem com ideias mirabolantes, mas se estivermos alicerçados pela Palavra de Deus, fundamentados com ela em nossa mente, em nosso coração, e hinos que mencionam a Palavra de Deus nos ajudam nesse sentido, nós teremos mais forças para resistir à influência do mal. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós, é o que diz a Bíblia Sagrada. Portanto, eduque seu filho para isso. Nenhuma outra obra pode se comparar à sua em importância. Ela não tem como artista, a mãe, de pintar na tela uma bela forma, nem como escultor de cinzelá-la no mármore. Não tem como escritor de expressar um nobre pensamento em eloquentes palavras, nem como músico de exprimir em melodia um belo sentimento. Sabe o que a mãe deve fazer? Cumpre-lhe, com o auxílio divino, gravar na alma humana a imagem de Deus. E é por isso que todos os dias, desde o dia 1º de janeiro, quando começamos a gravar a leitura do livro Lar Adventista, temos mencionado textos da Palavra de Deus para que você leia com a sua família. E hoje não será diferente. A sugestão é leia Hebreus, capítulo 12, dos versículos 1 ao 13. E eu vou destacar apenas um verso aqui. Você vai ler com a sua família os demais. Hebreus, capítulo 12, verso 2, diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, nossa fé aumentará. Iremos imitá-lo, porque quanto mais olhamos para Jesus Cristo, mais vemos o quanto Ele ama, o quanto Ele é bom, o quanto Ele faz aquilo que é certo, e mais nós vamos ser impactados para imitá-lo. Portanto, mãe, pai, faça sua família olhar para Jesus. Leia Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 13. A mãe que sabe apreciar isso, de instruir o seu filho, gravar na alma humana a imagem de Deus, há de considerar as oportunidades que se lhe oferecem como inestimáveis. Você terá oportunidades de fazer isso com seu filho. Deus dará essas oportunidades se você estiver atenta. Zelosamente há de ela procurar em seu próprio caráter e em seus métodos de educação apresentar aos filhos o mais elevado ideal. Com zelo, paciência e ânimo,
há de ela procurar desenvolver as suas aptidões, de modo que empregue devidamente as mais altas faculdades de sua inteligência na educação dos filhos. Olha que interessante. Primeiro, Deus nos concede oportunidades para fazermos a sua vontade. Segundo, seu próprio caráter deve ser moldado pelo Senhor. Terceiro, apresentar aos filhos um ideal elevado. Eles podem alcançar. Quarto, empregue as suas mais altas faculdades para a educação dos seus filhos. Use toda a sua inteligência para educar os seus filhos. Há de inquirir com sinceridade a cada passo: que disse Deus? Vendo esses 4 pontos, eu vejo que é muito difícil para todos nós isso. Afinal de contas, moldar o nosso caráter para um ideal elevado, empregar as mais altas faculdades da nossa inteligência, não é algo simples dedicando-se à educação dos filhos. Mas é necessário. Quem faz isso, com certeza, fará essa sincera pergunta a cada passo na educação de seus filhos. O que disse Deus? O que Deus disse a esse respeito? Lembram da leitura de ontem? A leitura de ontem nós mencionamos ali, deixa eu só ter certeza se foi ontem, mencionamos a oração dos pais de Sansão. Ensina-nos o que faremos pela criança. À medida que você vai caminhando, aprendendo e ensinando o seu filho a adorar a Deus, a servir a Deus, a obedecer a Deus, a temer a Deus, você vai continuar fazendo essa oração perguntando: o que Deus disse que eu devo fazer com meu filho? Estudará diligentemente a sua palavra, a Bíblia Sagrada, para saber o que Deus diz. Porque como que eu vou saber o que Deus diz se eu não ouvir a voz de Deus? E a palavra de Deus é a voz de Deus. É a palavra de Deus. Toda ela, Antigo e Novo Testamento. Ouça a voz de Deus, estude a palavra, a Bíblia Sagrada. Conservará os olhos fixos em Cristo. Por isso, mais uma vez, recomendo a leitura de Hebreus, capítulo 12, versos 1 a 13, para olhar firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Conservará os olhos fixos em Cristo, a fim de que a sua vida diária, no humilde curso dos cuidados e deveres, seja um verdadeiro reflexo da única vida verdadeira. Quem é a única vida verdadeira? O Evangelho de João diz: Jesus Cristo falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é aquele que entregou sua vida para retomá-la, para que nós, crendo nele, tenhamos vida eterna. Cante com a sua família do Novo Inário Adventista o hino Se Tu Buscares a Jesus, número 128. A letra diz assim: se tu buscares a Jesus, encontrarás o Salvador. Se buscares conhecê-lo, amá-lo-ás também. Assim como ele prometeu, em teu viver desfrutarás o amor e as bênçãos lá do céu, de Deus a doce paz. Cante com a sua família assim: se tu buscares a Jesus. Esculpa, modele o caráter da sua família, do seu filho, o seu, do seu esposo, de todos do seu lar,
à semelhança da divindade. Vamos orar? Amado Deus e Pai, o desafio é gigante, é enorme, mas Tu é muito maior. Por isso, ó Senhor, com a certeza de que é o Teu propósito para as mães, para as famílias, terem em cada um dos membros da família a semelhança de Jesus Cristo, te suplicamos pelo Teu Espírito Santo para dar habilidades, assim como Tu deu habilidades a pessoas para construírem o santuário que Tu mostrou para Moisés. Muitas pessoas na Bíblia, Senhor, na Tua palavra, receberam instruções de Ti, se tornaram sábias e habilidosas. Nós Te suplicamos, instrua-nos, ensina-nos, nos torne habilidosos na mais nobre de todas as tarefas, moldar o caráter de pessoas para ser mais semelhante a Ti, a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. É uma tarefa nobre, grandiosa e possível, porque aquilo que Deus pede, nós podemos fazer. Acompanhe a leitura, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Sejamos a força da nação.